perspectiva do Espírito. Amém? O que a Bíblia diz? Que nós agora não andamos mais segundo a carne, não é isso? O nosso grande problema o grande problema da humanidade se chama incredulidade. Grande problema da humanidade. A Bíblia diz que os filhos de Israel passaram 40 anos no deserto por causa da incredulidade. Incredulidade é pecado. Incredulidade é iniquidade, né? Incredulidade. E ele fala que lá em Hebreus capítulo 4, ele fala que o povo de Deus não conseguiu entrar na terra prometida por causa da incredulidade, porque só Josué e Caleb creram na promessa de Deus que ele daria vitória contra os amorreus, os gigazeus, ferezeus, todos aqueles zeus, né? E só Caleb e Josué creram, e só Caleb e Josué entraram na terra prometida. Depois de 40 anos, toda uma geração morreu. E a Bíblia diz assim: e por que eles pereceram? Pereceram por causa da incredulidade. E nós muitas vezes nós confundimos assentimento mental com fé. Assentimento mental é aquela coisa assim: é verdade, isso é verdade. Mas muitas vezes na nossa vida a gente não chega naquele nível de fazer valer o que a palavra diz. Então, por quê? Porque nós deixamos de andar na perspectiva do Espírito e andamos na perspectiva da carne. Perspectiva é visão. Existe uma visão humana e uma visão espiritual. Existe uma visão do homem e uma visão de Deus. Existe como o homem vê e como Deus vê. Isso em relação a tudo, mas eu quero falar aqui em relação a 3 coisas: em relação a você mesmo, em relação aos outros, ao próximo, e em relação a Cristo, a Deus. Então, qual é a perspectiva que você tem de Deus? Qual é a visão que você tem de Deus, de Jesus? Qual é a visão que você tem de você mesmo? Como você se vê? Isso é importante. E como você vê o outro? Como é que você vê o outro? Então, a nossa visão, a nossa perspectiva vai definir o nosso estado, como a gente viverá. Porque a fé é uma perspectiva, a fé é uma visão. Como eu falei no domingo passado, a fé não é só para conquistar coisas, ganhar coisas. Fé é uma visão. Lembra o Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles tinham uma visão da fé. Eles criam em Deus. Eles não disseram assim: ó, se Deus nos salvar, Ele é Deus. Se Deus nos salvar, não, ele disse assim: ó, se Deus nos salvar, nós não nos dobraremos diante da estátua de Nabucodonosor. E se Deus não nos salvar, da mesma maneira. É uma perspectiva, independente se eu consigo ou não consigo. Tem muita gente, como eu digo, que está magoado com Deus. E na Bíblia a gente vê uma história muito bonita de Davi. Que Davi cometeu um pecado, ele adulterou, e ele teve um filho, fruto desse adultério. E o filho nasceu, o bebê nasceu, e de repente o bebê recebeu uma doença grave. E ele orou, jejuou durante 7 dias por essa criança. E a criança morreu. Inclusive, estavam com medo de dar notícia para ele, porque o desespero dele foi tanto durante o clamor, a busca de Deus para curar a criança, que disseram: se der a notícia para ele que a criança morreu, ele vai morrer também. Mas aconteceu algo inesperado. Quando deram a notícia para Davi, Davi se levantou, se vestiu, comeu, estava de jejum há 7 dias, e voltou à vida normal.
E os caras, o que houve? E ele disse: não, ele não pode vir a mim, mas um dia eu irei até ele. Querido, nós temos a vida eterna, mas quão pouco nós acreditamos nisso. Vivemos apenas nessa perspectiva dessa vida. Quando a Bíblia diz assim: Cristo em vós, a esperança da glória, quer dizer, se Cristo está em vós, vocês estarão na glória. Se Cristo está em vós, vocês não morrem mais. Nem o seu ente querido que está em Cristo morre mais. Você não morre mais. Sabe o que é a nossa vida? Aqui, para aqueles que estão em Cristo, é uma missão, é uma carreira, é um trabalho. Não é uma missão? A Bíblia fala o tempo todo que nós estamos aqui numa missão. O apóstolo Paulo fala que nós estamos numa carreira, que terão as recompensas. Mas nós estamos numa carreira. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Já está preparado para mim a coroa da justiça, a qual o Senhor dará não somente a mim, mas a todos que amam a sua vida. Todos que estão nessa missão, nessa carreira. Nós estamos numa carreira. A coisa mais importante da nossa vida é servir a Deus, queridos. Olha, pelo amor de Deus, quando eu falo em servir a Deus, eu não estou falando só de ministério, porque isso é outra coisa que mata às vezes as pessoas. Servir a Deus é fazer a vontade de Deus onde você estiver. Eu fiz um voto com Deus que todo cliente que for no meu escritório eu oro com ele. Fiz um voto. Eu vou orar com ele. Eu vou toda vez depois da. Tem aqueles clientes que não querem serviço, às vezes dá até. Mas eu oro com eles. Cristo em vós. Nós fomos chamados para ser luz, para abençoar, para servir a Deus. Onde você estiver, na igreja, glória a Deus, a igreja precisa, né? A igreja precisa de obreiros. Mas não pode ser uma coisa assim, tu vai ter que fazer. Não, tem que ser algo que eu quero fazer. Amém, queridos? Eu quero fazer. Outra coisa, eu estava até aconselhando um obreiro, porque lá na igreja dele é obreiro mesmo. Um novo obreiro, ele estava todo alegre, eu fui lá com ele estava feliz, de paletó, ia pregar e tal. Aí, pastor, eu estou muito feliz, eu estou agora pregando na minha igreja, eu estou ajudando o pastor, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo e tal. Pastor, eu estou muito feliz. E, poxa, querido, graças a Deus, eu estou feliz por você também. Aí eu disse, posso te dar 2 conselhos? Ele disse, pode sim, pastor, muito feliz, fico até feliz. Eu disse, vou te dar 2 conselhos. 2 conselhos para quem faz a obra de Deus, que não se limita a ministério. Vocês estão entendendo, né? Se limita a ministério. É fazer a obra de Deus, é ser luz. É pregar para uma mulher na rua, é pregar no ônibus, é pregar na escola, é falar de Jesus onde você estiver. E se tem uma igreja, melhor ainda, direcionar o cara para a igreja, para ele servir a Deus, que ele sabe que a igreja é necessário. O congregar é fundamental, querido. Eu fico triste, sabe? A gente vê na internet, nas redes sociais, tantas pessoas que estiveram na igreja, e as postagens parece que nunca estiveram na igreja. Não é verdade? A gente vê. Eu não estou falando de legalismo, não, mas sabe, tem pessoas que passaram por aqui, pelas igrejas, e parece que não nasceram de novo, não são novas criaturas, enquanto estavam na igreja ali estavam e tal, mas olha, quando a gente nasceu de novo,
Uma frase eu vi nesses dias: desde que eu nasci de novo, eu não peco mais em paz. Você ouviu já essa frase, né? Eu não peco mais em paz. O cara não tem mais paz para pecar, não. Ele quer até pecar, mas não tem mais paz, porque ele nasceu de novo, é uma nova criatura. É uma nova criatura. Então a gente vê assim: não, mas você nasceu de novo, você é uma nova criatura, você é filho de Deus. Então, os 2 conselhos: primeiro, ninguém deve nada para você. Essa é uma das coisas que matam muitas pessoas que servem a Deus. Acabam muitos ministérios, porque a pessoa: ai, eu fiz isso, eu tratei bem, eu levantei aquela pessoa, eu ajudei, eu fiz aquilo, e agora olha o que eu recebo. Você não faz para receber nada, não. Você faz para Cristo. Aí, né, nós somos muito hipócritas, né? Nós crentes muitas vezes somos muito hipócritas, né? Nós somos hipócritas assim. Aí a gente diz que faz para Cristo, aí daqui a pouco está reclamando porque fez e não recebeu o que deveria receber. Se é para Cristo, é para Cristo. Se é para Ele, é para Ele. Ninguém me deve nada. Eu tenho aprendido isso ultimamente, está entendendo? Ninguém me deve nada, porque a Bíblia diz assim: tudo que fizerdes, seja por palavras, sejam por obras, fazei tudo como para ao Senhor, porque é ao Senhor que vocês servem. E eu não gosto nem dessa palavra serve, está entendendo? Quando a gente faz para o Senhor, a gente não faz porque a gente serve, é servo do Senhor. A gente faz porque a gente ama o Senhor, porque Ele vive em nós agora, porque a gente tem a natureza dEle, sabe? A gente obriga um abacate a ter abacateiro, um abacateiro a ter abacate. A gente obriga uma fruteira a ter a fruta. Não, é natural, da natureza dele. Então a natureza de Cristo, sabe qual é? Amar. Então, não espere nada de ninguém. Ninguém deve nada para você. Ei, querido, isso até em termos de família, sabia? Sabia? Muito pai fica: o meu filho, eu fiz isso para o meu filho, eu fiz isso para minha filha. O filho não deve nada para você. Filho, foi Deus que trouxe ao mundo para você cuidar dele. É uma missão, filho. Missão é missão, mano. E o seu negócio não é com o filho, o seu negócio é com Deus. O nosso negócio não é com as pessoas, com os homens. Nosso negócio é com Deus. É a Ele que nós servimos, né? Lembra o pai do filho pródigo? Quando ele voltou? Ele voltou: olha, mas tu já levou parte da minha herança. Foi isso que ele disse? Ele disse: você não me deve nada. Em outras palavras, foi isso que ele disse, né? Filho, você não me deve nada. Pelo contrário, tome, você é príncipe, você é rei. Está entendendo? Seu marido não deve nada para você. Sua mulher não deve nada para você. Sabe por quê? Porque essa coisa de querer receber, isso retrata a nossa natureza adâmica. Tudo começou, tudo tem a origem no egoísmo, no eu. Com Cristo não tem eu não, só tem você. Tudo começou no egoísmo. Muitas vezes a gente ama até por egoísmo. Não é invocado isso? Eu digo te amo, e tu não me diz te amo, pronto. Eu fico o tempo todo dizendo que te amo, tu nunca me dá uma palavra de amor? Então eu estou dizendo te amo só porque eu quero receber o troco. Cara, é tremendo, é uma revelação, querido, é tremendo. O amor é tremendo. Como é que diz? O amor não visa o seu próprio interesse. Não é lá o capítulo 13 de Coríntios? Não busca o seu próprio interesse. Muitas vezes a gente diz que está amando e a gente quer o troco. A gente quer de volta receber algo. Mas o amor não visa o seu próprio interesse. O amor só vê o interesse do outro. Mas tá bom, para não ficar uma salada, vamos no tema aqui. Então, ninguém deve nada para você.
E é o outro problema. E você não deve nada para ninguém. Porque do mesmo jeito que você tem relação com Cristo, seu negócio é com Ele, não é com homens. Então, se você quiser receber a aprovação de todo mundo, ou de todos, sinto muito, nem Jesus recebeu a aprovação. Você vai se ferir. Você vai ficar ferido. Se você quiser receber a aprovação, muitos não vão te aprovar. Me aponta um que recebeu a aprovação 100%. Teve alguém na vida, nessa terra, nesse planeta? Jesus era o cara. Por isso que Jesus é Jesus. Essas duas coisas Jesus sempre levou. Quer olhar para Jesus? Olhe para essas duas coisas. Teve alguém que ele rejeitou? Ninguém ele rejeitou. Ninguém. Ele cobrou bons tratamentos. Ele estava na cruz e os caras amaldiçoando ele, e ele olhando com amor para os caras. Pai, perdoa. E era sinceridade, né? E o traidor lá, o Judas, ele tratou mal? Interessante que a Bíblia diz assim: na noite que ele foi traído, ele tomou o cálice, tomou o pão. Na noite que ele foi traído, ele alimentou, ele cuidou, ele abençoou. É tremendo, querido, essa revelação. Porque se a gente amar as pessoas pelo que elas são do ponto de vista da carne, ninguém vai amar ninguém. E se a gente amar, e se a gente se sentir bem, quando todo mundo nos aprovarem, todo mundo disser não, beleza, você nunca vai se sentir bem. Amém, queridos? Então, isso é muito importante. Olha lá, Romanos 8, 14, 15, na perspectiva do Espírito. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Queridos, precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. De verdade. Não é só olhar bonitinho na Bíblia. Olha, eu sou guiado pelo Espírito. Você é guiado pelo Espírito de Deus. Você procura ser guiado pelo Espírito de Deus. Você pergunta de Deus qual é a vontade dele para a sua vida. Você busca conhecer a vontade de Deus. Porque quem é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Olha, e quem é guiado pelo Espírito de Deus tem paz, querido. Se você vive perturbado, se você vive atribulado, tribulações existem, sobre todo homem existe. Mas viver, ele diz, porque não recebestes um espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, que clama, Abba, Pai. Está entendendo? São guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Precisamos ser guiados pelo Espírito. Somos guiados pelo Espírito, amém? E aí eu não digo nem que você diga assim, ó, eu acho que eu não sou guiado pelo... Não. Confesse o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, amém? Então você vai se levantar de manhã e vai dizer, hoje eu quero ouvir a tua voz, Espírito Santo. Quero ser guiado por ti. É maravilhoso, querido, quando você é guiado pelo Espírito de Deus. Quando você ouve a sua voz. Aí a gente pensa assim, ser guiado pelo Espírito de Deus é só assim, no ministério. Não. Nas pequenas coisas da vida, ser guiado pelo Espírito de Deus. Se eu vou em tal lugar, se eu não vou, se eu vou fazer essa compra, se eu não vou, em tudo, somos guiados pelo Espírito de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me guiam, elas me seguem. Para sermos guiados pelo Espírito, só tem uma maneira de ser guiado pelo Espírito de Deus, é ter comunhão com Ele. Se a gente não para um momento para ficar sós com Deus, se a gente não aproveita o carro, o ônibus, se a gente não tem como ser guiado.
Porque a voz do Espírito, ele fala para os que têm intimidade com Ele. Ele fala, querido. Então, o grande problema de hoje é a religiosidade. A gente conhece os textos bíblicos e tal, e a gente não... Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então vamos lá. Na perspectiva da carne, como você se vê? Na perspectiva da carne. Na perspectiva da carne, somos pecadores. Na perspectiva da carne, miserável homem que sou. Na perspectiva da carne, é preocupação todo dia. É preocupação, relação futuro, relação aos nossos filhos, relação a finanças, relação a doença, relação a relacionamentos. Não é verdade? Mas nós não vivemos na perspectiva da carne. Se nós somos guiados pelo Espírito, se nós andamos no Espírito, não é verdade? Tem um jargão, tem uma frase: andando no Espírito, andando no poder. Mas nós precisamos andar mesmo no Espírito, ouvir a sua voz. E muitas vezes a vontade do Espírito não é a nossa vontade ali imediata naquele momento. Eu ouvi esses dias falar aqui da nossa querida Ana Paula Valadão, que há 2 semanas um profeta, um pregador lá, disse que Deus dizia para ela voltar para o Brasil, que ela teria que voltar para o Brasil. E eu acho que ela não queria voltar para o Brasil. Aí ontem eu vi outro vídeo que outro profeta disse que ela podia ficar nos Estados Unidos. A mulher... Eu não sei, algum profeta está mentindo ali. Porque Deus não fala uma coisa e depois fala outra, né? Mas muitas vezes fazer a vontade de Deus é ir contra a nossa vontade. Por quê? Porque quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, né? Claro que Deus vai sim, Deus vai trazer o desejo, mesmo que a coisa seja contra ali, Deus vai trazer o desejo, Deus vai trabalhar. Deus é bom, Ele é maravilhoso, sabe? Mas vai haver uma paz, que você mesmo, olha, eu não queria isso, mas você sente que é Deus que está ali guiando, lhe dirigindo para... Quantas vezes a gente não faz coisas assim que Deus vem... Nós estamos na internet, eu nem vou falar aqui, mas já teve situações que Deus disse para mim falar algo para alguém, e sinceramente eu não queria falar. Sinceramente ninguém gosta de confrontar, né? Quem é que gosta de confrontar? De ir lá e falar coisas que muitas vezes a pessoa vai entender de uma maneira desagradável. Mas meu irmão, teve um dia que eu acordei 5 horas da manhã, Deus me disse para mim falar algo com um pastor, e eu não queria falar, não queria, mas eu fui lá e falei, olha, eu vou falar isso para você, se você quiser receber, você recebe, você decide o que você vai fazer, só que eu vou tirar o meu coração desse negócio, né? Porque a Bíblia diz assim, ó, quando Deus disser para o profeta falar algo, e o profeta não falar, ou porque não quer desagradar, porque não quer entristecer, porque não quer isso, e aquela pessoa cair no problema, sofrer o dano, ele disse, lá em Ezequiel, ele diz, olha, ele cairá no seu mal lá, mas o seu sangue eu requererei da tua mão. Então eu tenho muito temor quando Deus diz para mim falar algo para alguém, que nem eu quero falar, que é melhor, né? Quem é que gosta de confusão? A gente quer ficar na nossa, de boa. Mas como pastor, muitas vezes nós teremos que fazer isso, chegar e falar aquilo que é desagradável, né? Claro, de uma maneira que a pessoa entenda, ó, eu passei a mensagem,
pastor não manda na vida de ninguém, o pastor não decide a vida de ninguém, mas o pastor tem o dever de aconselhar, o pastor tem o dever de alertar, o pastor tem o dever de avisar. Se ele receber ou se ela receber, amém. Se não receber, aí é ele ou ela com Deus, amém? Então isso fala de justamente isso. Isso é que é ser guiado pelo Espírito. Você às vezes tem que fazer algo que você não quer fazer, mas que você precisa fazer, né? É muito interessante. Muito interessante. E isso me trouxe até a lembrança, né? A passagem bíblica vocês lembram lá do Eli? O Eli era um pai relapso. O Eli era um pai irresponsável. O Eli era um pai que queria agradar seus filhos. Os filhos de Eli eram rebeldes. Os filhos de Eli eram maus filhos. Eles roubavam as ofertas do altar. Eles pegavam a carne, pegavam o pernil lá da ovelha e desprezavam o sacrifício, as ofertas que as pessoas davam. E Deus falou várias vezes para Eli: põe ordem na tua casa, teu filho está indo pelo caminho errado, teus filhos estão indo pelo caminho errado, você precisa fazer alguma coisa. E ele desprezou as advertências do profeta, desprezou as advertências. Certo dia, Deus falou com Samuel, um garotinho de 6 anos, 7 anos, e o profeta de 7 anos de idade foi lá chamar a atenção do profeta, do juiz. Era profeta também, né? Juiz era sacerdote, né? Eu acho, idoso. E ele disse: olha, aí teve aquela passagem, né? Que vai, é tu? Me chamou? Não me chamou? Me chamou, até que chamou. Aí o profeta disse: rapaz, é Deus que está falando contigo. Aí Deus disse: olha, vai lá e diz para ele o seguinte: põe ordem na tua casa, porque eu vou fazer isso. E ele foi lá e falou para o Eli, disse: olha, o Senhor está revoltado com os teus filhos, porque isso, está revoltado não, pelo amor de Deus, o Senhor é revoltado, o Senhor vai trazer juízo sobre a tua casa, por isso, cara, o cara desistiu de ver da família dele, sabia? Isso é que é triste na vida de Eli. E hoje é um culto de ceia, sabia, queridos? Culto de ceia é muito bom para a gente trabalhar a família, a gente precisa, graças a Deus, né, pastor Eric, está terminando esse tempo de pandemia, e a gente, em nome de Jesus, vamos ter cultos assim direcionados para temas, para a família, para os jovens, para isso, para aquilo, né? E é incrível, cara, que Deus alertou o cara: olha, vou trazer juízo sobre a tua casa, e ele disse: deixa Deus fazer o que ele quiser e pronto. Num certo dia, numa batalha, todos os filhos dele morreram. A pessoa que foi dar a notícia para ele, deu a notícia para ele, ele caiu para trás e bateu a cabeça e morreu. Num dia pereceu toda a família, porque aquele sacerdote se recusou a ouvir a advertência de Deus, a voz de Deus. Então a gente precisa, pelo amor de Deus, o senhor está pregando terror. Não, isso é ser guiado pelo Espírito. Muitas vezes o Espírito nos guia, queridos. Vou lhe dizer uma coisa: eu já deixei coisa que eu gostava pra caramba. Eu gostava, Eric, mas eu decidi ofertar para Deus. Acho que o Eric deve saber. Eu gostava, mas acabou para mim. Eu decidi ofertar. Isso aqui para mim é oferta, toma assim. Um dia a gente faz isso. Porque Deus fala com a gente, querido. Então a gente tem que estar disposto a ouvir a voz de Deus, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus. Agora, quanto tempo faz que você não segue uma direção de Deus num determinado assunto na sua vida comum? Então, como é que é filho de Deus e não segue a voz de Deus? Não é guiado pelo Espírito? É só um versículo bíblico: sou guiado pelo Espírito. E eu vou embora, porque senão a gente não termina isso aqui hoje. Vai ficar pela metade. Somos guiados pelo Espírito, somos novas criaturas. Para sermos guiados pelo Espírito, temos que
mergulharam nas águas do Espírito, temos que ter intimidade com o Espírito. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, segundo a perspectiva da carne, é aquela que eu disse, miserável que sou, é problemas, é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Mas se a gente focar nisso, querido, eu estava falando, né? Estava falando do poeta brasileiro lá, o Augusto dos Anjos. O cara era focado na morte, ele cultuava a morte, as poesias dele eram só de morte. Ele morreu com 30 anos. Do mesmo jeito, se a gente focar o nosso andar, o nosso caminhar, porque essa vida é difícil, porque não é fácil, porque é isso, porque... Irmão, a gente vai cair, porque a gente está andando segundo a carne, está andando segundo a perspectiva humana. Está entendendo? Então, está tudo mal, nada certo, só é problema, a vida só é problema. É assim que vai ser na sua vida. Se você declarar que a sua vida só é problema, que a sua vida só é doença, que a sua vida só é isso, só é aquilo, é isso que vai ser, porque você está andando na perspectiva da carne. Amém? Então, segundo, é do mesmo jeito, se você, a perspectiva que você tem de você é, eu sou um pecador, não, esse pecado não tem jeito na minha vida, isso aí eu nunca vou vencer, não, aí tem, né, a questão do gênero aí, não, eu sou assim mesmo, Deus me aceita desse jeito, então pronto, Deus te aceita assim, Deus te aceita ladrão, Deus te aceita, e que evangelho é esse que não muda, que não transforma? Se a Bíblia diz que o evangelho é poder de Deus para transformar, que o evangelho nos dá poder para sermos filhos de Deus, o evangelho dá poder para transformar, para mudar. Você tem um pecado, mas você pode vencê-lo sim. Romanos 6,14 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, sim debaixo da graça, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, e a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Um evangelho que não transforma, não é um evangelho. O evangelho é transformador. Ele fez o louco gadareno virar um pregador, ele fez o Zaqueu, um corrupto, virar um homem generoso. O evangelho que não transforma não é evangelho, é só teologia, só teoria, só discursos vazios. O evangelho ele cura, o evangelho liberta, o evangelho restaura, o evangelho transforma. Somos transformados pela sua imagem, amém? Então na perspectiva do Espírito, perspectiva do homem é isso, sou pecador, não, isso aí eu já tentei tantas vezes, não, agora é desse jeito mesmo, vai assim mesmo. Não, quando você desistiu de lutar contra o pecado, aí você morreu. Mas a Bíblia diz, o justo cairá 7 vezes, mas o Senhor o levantará. Então, quando eu me olho na perspectiva do Espírito, eu olho assim, eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo, eu sou mais do que vencedor, o pecado não terá domínio sobre mim, porque eu não estou debaixo da lei, sim estou debaixo da graça. Ele me deu vida, quando eu estava morto nos meus delitos, nos meus pecados. Eu posso todas as coisas, posso vencer o pecado sim, posso vencer o pecado, posso vencer a adversidade, posso vencer a escassez, posso todas as coisas, é um evangelho de poder, posso todas as coisas. Não, eu gosto de roubar, mas não posso parar de roubar não, isso aí não consigo. Aí pronto, acabou meu irmão. Se tem um pecado que não se pode vencer, então acabou. Esse teu evangelho não é o evangelho do Cristo Todo-Poderoso. Porque a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, na perspectiva do Espírito, é assim que eu me vejo como uma nova criatura. Eu estava dizendo para minha filha, sinceramente, eu vejo Deus todo dia nos meus caminhos. A Bíblia diz, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Eu não sei você, deixa eu ver se eu acho aqui alguns.
Eu tenho aqui uma lista de coisas do dia a dia que eu reconheço Deus no caminho. Você vai até rir, mas eu vejo Deus ser muito bom comigo. Deus é muito bom comigo. Ontem a gente estava lá no sítio, um calorão danado. Todo mundo, tem nada a ver, pastor, tu é leso, isso aí, pastor, tem nada a ver. Aí a Gemima, ô Senhor, manda um tempo bom aí, está muito quente. Cara, de repente esfriou o dia todinho. Aí o cara diz, não tem nada a ver. Tem, Deus ouviu a oração, Deus cuidou da gente, Deus nos proporcionou. Você não vê nada, eu vejo. Porque a Bíblia diz, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Eu tenho aqui alguns aqui. Reconhecendo Deus no caminho. Provérbios 3,5 diz assim, ó, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. Você vai até rir aqui do primeiro. O tambaqui tratado no baratão em um momento de pressa. Eu estava lá no sítio, aí eu vim de repente aqui em Manaus, era uma pressa. Quando eu cheguei lá, o cara disse, meu patrão já está tratado para o senhor. Eu vi Deus ali. Vou tirar aqui das câmeras. A farmacêutica do Alfredo da Mata. O estado é super ruim. O serviço está saindo. Super bem. Libera os medicamentos. Eu reconheço Deus no caminho. Um estacionamento que o cara chega agoniado, tem que resolver uma coisa, não perder, chega, está ali um estacionamento. Reconheça Deus no caminho. Amém? Como é que você se vê? Você vê assim, como alguém abençoado. Eu sou abençoado, eu me vejo, e é bom quando você começa a se ver assim, não é só uma, está entendendo? Cara, eu sou abençoado, eu trabalho em casa. Trabalho. Essa semana, um cliente me mandou um dinheiro. Ele me devia, essa eu vou contar aqui. O cliente ele estava pagando para mim, né? Parcelado. Aí 657 ele me devia, ele mandou R$1.000. Cliente. Aí eu liguei para ele, e mano, seguinte, tu me mandou R$1.000, tu só deve 657. Só faltava. Ele disse, não, doutor, isso é para o senhor, isso é uma benção, isso é uma oferta. Tipo, mano, obrigado, Deus abençoe você. Teve um cliente que eu fiz a aposentadoria dele, e ele já tinha recebido o FGTS, já tinha recebido, e às vezes eu incluo o FGTS. Aí, quando saiu a aposentadoria dele, não, doutor, eu vou lhe dar o do FGTS. Eu disse, não, mano, esse FGTS está fora, tu já recebeu antes do processo. Não, doutor, mas eu quero lhe dar assim mesmo. Amém, meu irmão. Eu tô lá e no sítio o Ezequiel chega com papel. Pastor, olha aqui que chegou para o senhor. De que papel é esse? Pastor, já veio uns 3 lá para a igreja. O que é esse? Rapaz, é uma requisição, um pagamento de 2009 que foi devolvido. Os advogados estão ligando agora. Se o senhor quiser receber esse dinheiro, o senhor liga para mandar os documentos, que eles vão restaurar isso. Cara, que coisa. As bênçãos me perseguem. E eu sinceramente digo, pois Senhor, eu quase não faço nada. Reconhece o Senhor. Como você se vê? Você vê como alguém que é abençoado, amado por Deus. Eu já falei, eu fiquei só no primeiro tópico aqui, como você se vê. Vou já terminar. Mas o que acontece? Ano passado, como eu falei, né? Tive um período bem depressivo em novembro, nesse mesmo período. E agora eu pego o zap e vou vendo. Eu estava tão depressivo que um primo meu mandou uma relação de todos os parentes que já morreram, as fotos. Aí, ó, isso aqui partiram para a glória, parentes velhinhos, antigos. E quando eu li, eu digo, poxa, e mano, manda os nomes deles, são parentes, eu gosto de os parentes, né? Essa coisa da árvore genealógica. Quando ele mandou resposta, o primeiro nome que estava era eu que morri, ó.
Porque no Facebook é assim, né? Resposta a fraudizo. Aí depois o segundo, o terceiro ele fez a lista dos mortos. Eu estava tão deprimido que eu liguei para ele: irmão, tira o meu nome aí desse primeiro aí, que eu não morri ainda não. Que eu não morri ainda não, porque senão alguém vai ligar pensando que eu já morri. Mas Deus me tratou com tanto carinho naquele dia ali. Sabe, você ouve, você vê Ele falando contigo. Você vê o carinho dEle, você vê o amor dEle. Eu ouvi Deus na hora do banho. Quando eu ia lá para o sítio, Ele dizia: dá uma volta aqui, caminha aqui. Era igual um personal trainer. Como esse Deus nos ama, querido. Como Ele nos ama, como Ele quer se relacionar com você. Como você é precioso para Ele. Um pastor diz desse jeito: ainda bem que com Deus não foi assim, né? Ele podia ter dito, então, João 3,16, então, Deus já estava bastante chateado com a humanidade, de saco cheio, impaciente, revoltado com tudo aquilo que a humanidade tinha feito, resolveu mandar o seu filho para resolver esse problema. Foi assim? Não, foi porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Ele não mandou Jesus que ele estava revoltado com o nosso pecado, porque ele estava sem paciência. Não, ele mandou porque ele nos amava, porque ele nos ama. Amém, querido? Faça sempre aquela oração: revela-me, Senhor, o teu amor no meu coração. Amém? E eu quero que você se veja como Deus te vê. Amém? Sabe como que Deus te vê? Você é filho. Você é filho de Deus. Ele te amou com amor eterno. Ele jogou os teus pecados no mar do esquecimento. Ele não nos julga segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Ele nos ama. O corpo dele está aí. O sangue dele está aí. Porque Jesus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ele ter morrido por nós quando nós éramos ainda pecadores. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.